Fala pessoal, eu sou o Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, há mais de 16 anos. E nesse vídeo eu quero te mostrar como é possível você atuar, prestar serviços em outro estado, em outra cidade, diferente do local aí de onde você mora, tá? Com quais vantagens e desvantagens, tudo que você precisa saber a respeito, quais são os principais pontos e aspectos que você precisa ter conhecimento, tá bom? Então, se você quer aí ter mais oportunidades em outros locais, não somente onde você mora, então esse vídeo é para você. Me acompanha aqui, vamos lá, tá? E aí, eu também vou dar aqui os créditos de muitas informações que eu vou passar para uma das minhas alunas, que é a Evelyn. Ela mora atualmente no Rio de Janeiro, mas ela consegue prestar serviços em Minas Gerais, tá? Então, para eu poder compor corretamente aqui essa aula, muitas das dicas e informações que eu vou passar aqui para você são coisas que ela mesma me passou aí um feedback, tá? E com tudo isso, eu espero poder te ajudar a ser um profissional florestal de sucesso, assim como ela e outros meus alunos também o são, tá? Então, essas dicas que eu vou te passar aqui nesse vídeo com certeza vão te ajudar. Mas antes das dicas, eu vou te pedir primeiramente para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações. Se você chegou até aqui, se você não está inscrito, é muito importante que você esteja inscrito no canal e, mais importante ainda, que você esteja aí com o sininho ativado, tá? Porque se eu tenho aí, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho mais de 3.000 seguidores aí no YouTube. Mas quando eu publico algum vídeo, o YouTube ele não entrega esse conteúdo automaticamente para todos os seguidores. Mas se você tiver com o sininho ativado, aí a ideia é que com esse sininho ativado, cada vez que eu postar algum vídeo, você seja notificado e aí fica a seu critério se você vai querer assistir esse vídeo ou não, tá? Mas de qualquer forma, como aqui no meu canal todos os dias eu tenho aí um vídeo com uma dica, uma sacada, um conteúdo super bacana para você ser um profissional florestal de sucesso. Então, para isso é importante que você esteja com o sininho ativado, tá? E outra coisa também é que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo um link para você se cadastrar, né? Na minha página Conteúdo Florestal. E aí lá você preenche um formulário assim, bem simples, que nesse formulário você também vai receber por e-mail dicas, conteúdos, informações super importantes, tá? Se por algum motivo o YouTube não te entregar, eu vou procurar te informar dos conteúdos e eventos que eu faço, com tudo por e-mail, tá? Também lá no meu site você tem lá acesso gratuito a um e-book que eu fiz super bacana, contendo os 21 erros mais cometidos em inventários florestais, tá? Então tudo isso é para que você possa ter acesso gratuito a conteúdos que vão te ajudar muito na sua carreira no setor florestal e ambiental. Bom, então vamos lá, tá? Para eu te passar aqui as dicas desse vídeo, eu até fiz aqui uma colinha, tá? E aí eu vou citando aqui todos os aspectos, parâmetros, as dicas, tudo que você precisa saber para que você consiga, de forma mais assertiva, de forma mais produtiva, ser um profissional florestal de sucesso, até mesmo atuando em outros lugares, tá? Então, à medida que eu for falando, eu vou dando uma ticada aqui. A ideia aqui, eu vou ver se, né, se eu faço aqui um vídeo contínuo, sem cortes, né? Por mais que tenha algum corte ou outro, mas eu quero fazer aqui como que um bate-papo com vocês, super bacana, falando sobre esse tema desse vídeo aqui de hoje, tá? Então, eu vou começar citando aqui quais são os que eu considero como os principais benefícios de você poder atuar em outro estado, né, outra região. E aí, antes mesmo de eu citar esses benefícios, eu até achei um tema bacana de trazer aqui para vocês, porque às vezes o pessoal não se dá conta de que isso é uma possibilidade, né? Às vezes você já é profissional formado, ou se você está estudando, está se formando, você talvez esteja pensando que só existe campo de atuação aí na região onde você mora, e aí se você já atua na área, você não vê possibilidade de prestar serviço em outros locais diferentes de onde você mora, seja em outra cidade, seja em outro estado, mas é perfeitamente possível, tá? E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como. Mas não só o como, mas eu quero te mostrar quais são os principais benefícios e vantagens e também quais são as principais desvantagens. E aí, uma vez que você saiba até mesmo a desvantagem a gente consegue contornar, minimizando as desvantagens com as dicas que eu vou te dar aqui também, tá? Então vamos lá. O primeiro benefício, tá? Que você tem que saber, né, para
para você atuar em outro estado é que é uma ótima maneira de você ampliar o seu leque de contatos, tá? Então, se você é um profissional do setor florestal e ambiental, ou até mesmo se você não é necessariamente um profissional dessa área, você pode muito bem, através de outros contatos em outras regiões, ampliar o seu leque de contatos, e aí dessa forma você como que aumenta o seu braço de atuação, né? Por exemplo, se eu aqui que sou engenheiro florestal, se eu tiver contatos de engenheiros florestais, de biólogos, de profissionais do setor florestal ambiental, de engenheiros ambientais, até mesmo advogados, técnicos, tecnólogos, enfim, em outros locais, todos esses profissionais que moram em outros locais, eles possivelmente têm as suas atuações lá nos seus escritórios, nos seus afazeres, possivelmente eles têm contato de outros clientes, que aí eles podem até mesmo te acionar, né? Seja para uma prestação de serviço, para uma consultoria, ou até mesmo se for o caso de você ir lá naquele local. Mas quando você tem outros contatos em outras regiões, isso é uma forma de você aumentar o seu braço de alcance para que você possa aumentar a sua rede de clientes e faturar mais e melhor no setor florestal e ambiental, tá? Então, a primeira vantagem é essa, de você ampliar o seu leque de contatos. O segundo benefício aí é que você, consequentemente, aumenta as suas oportunidades de faturamento, tá? Então, se na sua região, de repente, você só consegue prestar um tipo de serviço específico, você aí na sua região, talvez você tenha aí como que um polo voltado para uma determinada atividade produtiva. Quando você tem contatos em outras regiões, consequentemente, você aumenta o seu leque de possibilidades de prestação de serviço, de outros tipos de projeto, quem sabe até projetos mais lucrativos do que aqueles que você tem na sua região, tá? Então, quando você tem, né, essa possibilidade de prestar serviço em outros locais, seja em outra cidade ou seja em outro estado, isso também é uma ótima fonte de você também poder faturar mais e melhor através de outros tipos de projeto, tá bom? Esse é o segundo benefício, tá? Um outro benefício também é você aumentar o seu leque de conhecimento para você cada vez mais ser um expert aí no setor florestal e ambiental, né? Então, suponha que, por exemplo, aqui onde eu moro, eu estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Aqui a gente está numa região aqui de bioma cerrado. Mas o Mato Grosso, ele tem 3 ecossistemas aqui dentro do estado. Tem Cerrado, tem Floresta Amazônica, tem Pantanal. Se eu puder atuar em outras áreas, eu consequentemente vou estar aumentando não só essas possibilidades de faturamento que eu acabei de citar, mas também eu vou estar aumentando o meu leque de conhecimento sobre diversas áreas. Se eu puder até mesmo prestar algum serviço em outros estados do Brasil que tem aí como bioma a Mata Atlântica ou Caatinga ou até mesmo Pampas mais ao sul. Ou seja, tudo isso são formas de eu conhecer outros biomas, outras realidades de campo, fazer contato com outros tipos de profissionais que já sejam experts naquela área, né? E aí, consequentemente, eu não vou só aumentar o meu leque de conhecimento, mas, consequentemente, eu aumento a minha autoridade, eu aumento aí as possibilidades de eu ganhar dinheiro através de uma boa consultoria, né? Eu posso ser acionado, mesmo eu estando aqui em Cuiabá, Mato Grosso, eu posso prestar um serviço em outro estado, né? Que tem algum tipo de projeto diferente aqui do meu, porque eu pude, né, como que abrir essa possibilidade de aumentar o meu leque de conhecimentos, tá? Então, quando você faz isso também, isso é uma ótima maneira de você ser um expert, ter mais autoridade e ser cada vez mais um profissional florestal de sucesso, tá? Outra possibilidade também de benefício é que você também acaba conhecendo outras realidades práticas, né? Não só teóricas. Você ser um expert, digamos assim, significa você ter um bom embasamento teórico, não só naquela região que você atua, mas em outras regiões também, e você também acaba conhecendo outras realidades práticas de campo. O que eu quero dizer com outras realidades práticas de campo? Aqui, por exemplo, eu já tive oportunidade de visitar e conversar e bater papo com outros profissionais de outras regiões do Brasil, e eu vi que, por exemplo, lá eles enfrentam certo tipo de situação em campo que aqui no Mato Grosso não é tão corriqueiro, como, por exemplo, eu verifiquei que na região sul eles têm problemas com terreno com muita declividade,
né? Aqui no Mato Grosso, de maneira geral, os terrenos são mais planos ou levemente ondulados. Então não se tem muito problema em relação a aclive ou declive nos terrenos. Só que na região sul, eles têm que enfrentar esse tipo de situação. Tem lá um plantio florestal em um terreno que tem ali um alto grau de inclinação. Então, isso é necessário um tipo de maquinário específico para esse tipo de situação. Até mesmo é necessário se programar as atividades de campo de tal forma que elas sejam realizadas num período do ano menos chuvoso, porque aí no período mais chuvoso tem a questão do deslizamento, atoleiro, esse tipo de situação, ou seja, é uma realidade específica daquele local que muito dificilmente eu vou encontrar por aqui, né? Ou até mesmo outras realidades de campo relacionadas aí a mão de obra, né, a colaboradores. Às vezes na região que você tem ali uma disponibilidade X de mão de obra e essa mão de obra que tem ali na sua região, ela pode ou não ser uma mão de obra especializada. Mas se você puder ter contato com outros profissionais de outras cidades e outros estados, você tem aí com isso também uma possibilidade de conhecer profissionais de outras regiões que possam, né, agregar valor com outros tipos de conhecimento, outras realidades que você não comumente você iria enfrentar, que você ia ter aí na região onde você mora, né? Então, você conhecer outras realidades práticas, né, de mão de obra, de maquinário, de mercado, de fases do processo, de formas de trato silvicultural, seja em floresta nativa, seja em floresta plantada. Às vezes na sua região a exploração de uma floresta nativa é feita de um jeito, em outra região ela é feita de outra, e com isso você pode agregar mais conhecimento. Ou se você lida com floresta plantada, às vezes o modo de produzir as mudas aí na sua região seja de um jeito, mas em outra região existe uma outra técnica que você até então não conhece, então isso também tudo vai fazer com que você, né, tenha mais valor agregado nos seus trabalhos, tá bom? Então, tudo isso são formas de você conhecer outras realidades de campo através de atuação em outros estados, tá? Um outro benefício, né, ainda sobre os benefícios, é que, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que me acompanham, eu tenho muitos colegas e até mesmo alunos aqui meus, que são analistas de meio ambiente, né? Eles trabalham lá em órgãos públicos, né? Eles fazem as análises dos projetos e aí acaba que eles muitas vezes eles ficam como que fechados ali dentro da realidade que eles trabalham, né? Não que isso seja errado, né? Se ele tem ali, se ele trabalha dentro de um determinado bioma, em uma determinada circunstância, é até normal que ele vai se aprofundando dentro daquele conhecimento. Mas, para quem é analista de meio ambiente, eu acho importante a pessoa também ter conhecimento, saber de outras realidades, de outros locais também, né? Então, por exemplo, se você é analista de meio ambiente, se você atua, por exemplo, aí na região de Mata Atlântica, você tem parâmetros de análise, você tem aspectos relacionados especificamente à Mata Atlântica. Se você sair daí, se você for para uma região, por exemplo, de Cerrado ou de Caatinga, você vai verificar que os parâmetros que você utiliza na Mata Atlântica não necessariamente vão ser os mesmos para esses outros biomas. E aí é uma forma de você verificar se será que os seus parâmetros eles estão 100% plenamente corretos. Se você utilizar esses parâmetros em outros biomas, vai dar certo? Ou se você tiver, por exemplo, um contato, puder ter uma atuação em um outro estado, e aí você vai, né, verificar que os parâmetros daquele outro estado, daquele outro bioma, são muito bem aplicados lá, de que forma que você pode agregar com o seu conhecimento na sua análise que você está fazendo aí na Mata Atlântica. Ou seja, esse intercâmbio de conhecimento também entre os analistas de meio ambiente também é uma ótima maneira de você faturar mais, de você aumentar aí a sua autoridade nas suas análises de projetos, né? Com isso, você também vai ficar cada vez mais expert no assunto, você vai analisar melhor os projetos, se chegar para você a ter mesmo um projeto que tem ali alguma situação adversa, você não vai ser pego assim, tão de surpresa. Às vezes, quando o proprietário ou o responsável técnico que apresenta o projeto
se ele apresentar de uma forma que ele esteja aqui te questionando, se você é um analista, é importante também que você tenha ali um bom embasamento para fazer a análise, né? E uma forma de ter um bom embasamento é você, né, fazendo esse intercâmbio de conhecimento através das atuações em outros estados, tá? Então, isso é um benefício muito bom também para quem é analista de meio ambiente, tá? E aí, com tudo isso, né, com todos esses benefícios que eu citei até aqui, você poder atuar em outro estado vai fazer com que você aumente a sua autoridade, para que, consequentemente, você vai poder cobrar mais e melhor pelos seus trabalhos e serviços, né? Você não vai ser pego tão de surpresa assim quando você for questionado, né? Se você é a pessoa que apresenta o projeto ou se você é a pessoa que analisa o projeto. De todo caso, você tendo mais autoridade, você vai poder apresentar melhor os seus projetos, os seus argumentos aí relacionados aos seus trabalhos, tá bom? Então, você trabalhar em outros estados te gera todos esses benefícios, consequentemente, faz com que você seja cada vez mais um profissional florestal de sucesso, tá? Então, vamos lá, né? Eu citei até aqui os benefícios aí de você poder atuar em outro estado, tá? São tudo isso aí que eu falei até agora, são como que vantagens, tá? Mas, como nem tudo são flores, né? Você atuar em outro estado também tem as suas desvantagens, tá? Então, vamos lá, eu vou citar agora aqui, que eu anotei aqui, quais que são as que eu considero como as principais desvantagens de você, na cidade onde você está, no local onde você está, você poder atuar, você conseguir atuar em outra cidade ou até mesmo em outro estado, tá? Então, vamos lá. Primeira desvantagem, que eu acredito que você já deve ter imaginado, é a dificuldade de locomoção, né? Ou seja, há toda uma dificuldade aí relacionado à questão logística, né? Você poder atuar em outro estado significa você ter que pegar um meio de transporte, seja um ônibus, seja um carro próprio, seja um avião, tudo isso leva tempo, tudo isso tem custo, né? Tudo isso vai ser muitas vezes uma objeção para o seu cliente que está lá do outro lado. Às vezes a pessoa que está lá no outro estado, você conhece, você fez contato com a pessoa, só que aí na hora da pessoa te contratar, na hora da pessoa querer que você preste serviço para ela, a pessoa te fala, tá, mas você tá longe daqui, né, parceiro? E aí, você vai botar no seu orçamento todos esses custos de você vir até aqui, né? Eu vou ter que arcar com esse custo, ou se você for arcar com esse custo, de qualquer forma, você vai colocar isso no orçamento, né? Ou seja, é uma desvantagem essa questão da locomoção, né? De você ter todo um custo, ter toda uma dor de cabeça e todo um gasto de tempo para sair de onde você está e se locomover até outro estado, tá? Então essa é como que uma primeira desvantagem, tá bom? E aí outra desvantagem, né, é que você estando em um local e tendo que atuar em outro, você não necessariamente você vai estar acompanhando o tempo todo a equipe de campo, né? Por mais que você consiga, beleza, você conseguiu sair do seu local, sair da sua cidade e se locomover e ir até outro estado, até outra região. Mas você vai ficar lá o tempo todo em que o projeto estiver sendo executado. Eu acredito que, com base, por exemplo, no que a Evelyn me passou, ela não necessariamente ela está lá, ou até mesmo eu tenho aqui alguns colegas que moram aqui em Cuiabá, Mato Grosso, que atuam em outras cidades, atuam até mesmo em outro estado, em outros estados, e pelo que eu converso, pelo que eu tenho de informação com esses colegas, eles ficam como que tempos lá, tempos aqui, né? Ou seja, eles não estão o tempo todo lá. Então isso também acaba sendo aí uma certa desvantagem, porque isso faz com que você não esteja lá o tempo todo acompanhando o projeto, vendo o que está acontecendo. Tem a desvantagem, né, de às vezes se acontecer uma situação específica ali, ou até mesmo uma situação urgente, você não está lá para resolver, né? Ou seja, o fato de você ter que atuar em outro estado traz também essa desvantagem de você também saber lidar com essa situação de você estar ali a uma certa distância do local onde está o seu cliente, onde está sendo ali executado aquele projeto, tá? Eu coloquei, pelo que eu levantei aqui,
são essas duas desvantagens, mas não quer dizer que elas sejam irrelevantes ou menos importantes. Eu acredito que só essas duas desvantagens já venha a ser aí a objeção muito grande para que você possa atuar em outro estado, tá? Mas então, vamos lá, continuando aqui com o nosso vídeo, tá? Eu separei aqui algumas dicas que você precisa saber, que você precisa ter em mente para você minimizar, para você né, tirar um pouco o efeito dessas desvantagens, né? Se eu acabei de citar agora há pouco, né, todos os benefícios que você tem de poder atuar em outro estado, eu acabei de citar agora, né, as desvantagens. Então eu vou citar aqui agora algumas dicas para que você possa, ao mesmo tempo que você aproveita os benefícios, para que você possa também, né, minimizar aí as desvantagens, tá? Então, né, vamos lá. Para você, primeira dica aqui para você aproveitar tudo isso atuando em outro estado, é você conhecer bem a equipe que você esteja envolvido, tá? Conhecer bem significa que você tenha uma boa relação profissional, até mesmo pessoal, com a equipe que você vai estar envolvido em outro estado, tá? Isso significa que se você for ficar, por exemplo, períodos na cidade onde você mora e períodos lá na outra cidade, no outro estado, né? Você vai ter lá uma equipe, você vai ter lá possivelmente o seu cliente, mas é importante que todos eles, tanto a equipe quanto o cliente, você tenha ali um bom grau de relacionamento profissional, né, porque são seus clientes, e até mesmo pessoal, porque muitas vezes você vai ter que lidar com determinadas situações à distância. Então, quanto melhor for aí o seu grau de relacionamento com a sua equipe, com todos os envolvidos, melhor, mais fácil é para você aproveitar todos esses benefícios e minimizar as desvantagens, tá? Uma outra dica é como que um desdobramento dessa primeira, né? É você ter aí um ótimo nível de confiança. Se você tem um bom grau de relacionamento, se você tem aí uma boa equipe que vai estar atuando lá do outro lado, lá no outro estado, na outra região, consequentemente eu acredito que você vai ter que confiar neles, né? Por mais que vai ter os dias lá que você vai estar lá junto com o pessoal, né? Mas às vezes, se porventura você que mora em outro estado, né, em outra cidade, porventura é possível que você tenha que retornar por algum determinado período para a sua região onde você mora, né? Mas aí de qualquer forma você vai ter ali toda uma equipe te dando suporte lá no local onde está sendo realizado o projeto, lá no local onde você vai talvez estar dando consultoria. E aí para isso é importante você confiar em quem está lá executando tudo aquilo, tá bom? Então, a segunda dica aqui é você ter aí um bom grau de confiança na equipe que você vai estar lidando, tá? Uma outra dica aqui também, que ajuda a minimizar a questão da distância, é você ter bons meios de comunicação, né? Para você, como que, né? Tá à distância, mas mesmo à distância, você poder, né, manter o contato com todos os envolvidos, né? Não é porque você está em outra cidade, em outro estado, significa que você está a 100% à toa daquilo que está acontecendo lá na outra região. Se você está prestando um serviço em outra cidade, em outro estado, né, eu acredito que hoje em dia a gente tem ferramentas e recursos suficientes para você, por exemplo, fazer uma boa chamada de vídeo, para você até mesmo, dependendo do local, você poder mandar ali uma mensagem no WhatsApp, fazer uma ligação para a pessoa que esteja lá no campo. Eu sei que para a gente que é do setor florestal e ambiental, nem sempre isso é possível. Às vezes, só o fato de ter uma árvore ali no meio do mato já dificulta a questão do sinal. Mas, de qualquer forma, possivelmente lá nesse local do projeto, onde está sendo executado o projeto lá na outra cidade, no outro estado, possivelmente deva ter ali uma sede, uma propriedade, algum local ali de suporte, possivelmente deva ter alguma cidade próxima, né? E tudo isso são formas de você estreitar a comunicação com o seu cliente, com a sua equipe, para que numa eventualidade você possa, né, dirimir todas as dúvidas, né, dar suporte. Às vezes a pessoa está lá no campo, e no campo isso já aconteceu comigo, né? Às vezes eu estou lá no campo tendo que resolver alguma situação, e aí lá do campo eu precisei ligar para alguém, tirar alguma dúvida, eu consegui resolver isso lá no campo.
Se você está em outro estado, em outra cidade, outra região, você pode dar esse suporte para quem estiver lá executando outro projeto, e aí as coisas continuam, né, como que caminhando normalmente, sem problema nenhum, tá bom? Então, aqui é muito bacana também você poder ter uma boa comunicação com quem estiver lá do outro lado, tá? Ah, e aí também uma outra dica aqui, né, para você conseguir atuar bem em outro estado é que, mesmo que você esteja longe, às vezes é importante você estar apto e disposto para ir lá no local, ter que resolver alguma situação, alguma pendência, por assim dizer, de forma urgente, né? Então, esteja apto para, caso necessário, você ter que ir lá se locomover, né, dar qualquer suporte que seja necessário, porque se você vai estar prestando serviço, significa que você vai também ter suas responsabilidades ali naquela outra região, naquele outro local, né? E aí, numa eventualidade, por mais que você conheça a sua equipe, por mais que você confie na sua equipe, mas dependendo da situação, pode ser que seja necessário você se locomover até lá para resolver ali o que precisa ser resolvido, tá bom? Então, você está apto para ir lá de forma como que urgente é importante. Para isso, às vezes, pode ser que você tenha que ter separado aí algum dinheirinho, para alguma reserva de emergência, para você ter que comprar uma passagem de avião, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a ideia aqui é, numa eventualidade, esteja apto para você ir até o local, tá? E aí, olha só, até anotei também alguns tipos aqui de prestação de serviço, para finalizar, alguns tipos de prestação de serviço que vão se encaixar em tudo isso que eu falei, né? Alguns tipos de prestação de serviço que nada mais é do que você, na cidade onde você está, você poder atuar em outro estado, tá? Em outro local, tá? Então, o primeiro tipo de prestação de serviço é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Dando aqui uma informação, um treinamento, um curso de forma online, tá? Eu estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, mas eu sei que tem do outro lado aí pessoas que me acompanham do Brasil inteiro, né? É até difícil citar cidades, mas eu tenho alunos que são alunos de todas as regiões do Brasil, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Então, eu tenho alunos em todas as regiões do Brasil. Ah, eu já recebi mensagens até mesmo do pessoal de Moçambique. Obrigado ao pessoal de Moçambique que me acompanha, porque, para quem não sabe, em Moçambique eles falam português, tem também lá o setor florestal. Então, ou seja, eu estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, mas eu estou prestando um serviço, sim, para você que está aí em outra cidade, outro estado, até mesmo em outro país, né? Eu tenho aqui um curso online e que, de forma online, eu tiro dúvidas, eu faço chamadas de vídeo, eu dou treinamentos, né? Eu presto serviços e informações de forma online sem eu sair da minha casa, né? Então, o treinamento online é uma ótima maneira de você, na cidade onde você está, você poder atuar em outro estado, tá? Uma outra maneira de você prestar serviços, né, tendo todos esses benefícios, é você como que prestar serviços de forma esporádica, né? A forma esporádica que eu quero dizer é, por exemplo, eu tenho clientes que, por exemplo, se eu estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, eu tenho muitos clientes que eu faço inventário florestal para eles pelo menos uma vez por ano em cidades do interior, né? Ou seja, de maneira esporádica, eu vou até lá aquela propriedade, né? Faço todo o levantamento, que no caso é um inventário florestal contínuo, em algumas florestas aqui que eu acompanho, e aí é algo esporádico, ou seja, eu não necessariamente preciso me locomover para lá e ficar longos períodos de tempo, né? É o inventário florestal, então eu vou lá e faço, né? Aí depois encerrado o projeto, encerrado o levantamento de campo, eu retorno e aí eu gero todo o relatório, aí de forma online, por chamada de vídeo muitas vezes, ou dependendo da situação, e a gente faz ali uma chamada de vídeo para tirar dúvidas, dar esclarecimentos e tudo mais, mas é um trabalho esporádico, né? Então você, através desse tipo de trabalho que você faz, que você pode fazer de forma esporádica, você também consegue alcançar todos esses benefícios, tá? E uma outra maneira de você também prestar serviços em outra cidade, em outro estado, é você como que você conseguir se estabelecer em uma cidade em que você tenha algum tipo de suporte, tá?
Então, por exemplo, eu tenho colegas e eu acredito que, por exemplo, se você é um profissional do setor florestal e ambiental que está aí me assistindo, possivelmente você vai ter aí em alguma cidade próxima algum parente, algum amigo que te ajude a se estabelecer, né? E aí se estabelecer que eu falo pode ser você ir lá morar naquela outra cidade e aí você volta para sua cidade de vez em quando, ou você ter ali naquela cidade algum tipo de suporte em que você está na cidade onde você mora, mas você consegue ir até aquela cidade e ter ali algum tipo de suporte, de pessoal que vai te ajudar, né? Ou seja, você está na cidade onde você mora, com a sua família, né? Com tudo que você já tem de bom aí onde você mora, mas você tem aí uma outra cidade em que, se você quiser prestar um serviço lá, você já não vai como que partir do zero os seus recursos necessários, né? A sua mão de obra e tudo mais que for preciso para você prestar serviço naquela outra cidade, tá bom? Então, eu estou dando aqui 3 dicas de como que você pode atuar em outro estado, né? Aproveitando todos os benefícios que eu citei e minimizando aí as desvantagens, né? Então, só resumindo aqui, né? A primeira forma de trabalhar fora é dando treinamentos online, né? Você pode muito bem, por exemplo, treinar uma equipe de uma propriedade, de um produtor de forma online, isso é possível. Você pode prestar serviços de forma esporádica, ou você pode até mesmo como que ter uma cidade polo, uma cidade base, onde você pode ir lá se estabelecer ali, se instalar naquela cidade, tá bom? Bom, gente, então, espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, tá bom? Com todas essas dicas aqui que eu te dei, tá? Sobre como que você pode atuar em outro estado, tá? Mesmo você não morando naquele estado, mas isso é possível, tá? Se você chegou até aqui, eu te pedi aí para você curtir o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações cada vez que eu postar algum vídeo, tá? Se inscreve aí também, clica no link que está aí na descrição do vídeo para você se cadastrar e receber também os meus e-mails com conteúdos e eventos que eu faço aí frequentemente, tá bom? Então é isso aí, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê na próxima, é isso aí. Valeu!